E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai dar um passo além do básico em SQL para mergulhar de cabeça em análise de dados de verdade. Vamos descobrir como filtrar informações não só antes, mas o mais importante, depois de agrupar os resultados. Dominar isso é o que realmente separa uma busca simples de um insight de negócio poderoso. Bora lá? Para a gente começar, pensa um pouco comigo. Saber o valor de uma única venda é útil? Claro que é. Mas entender o gasto total de cada cliente? Isso sim dá para a gente uma visão estratégica. Mostra quem são os clientes mais valiosos, onde a gente deve focar. É exatamente essa mudança de perspectiva, do dado solto para a visão do todo, que a gente vai explorar hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo essa mentalidade de análise, depois passa pelas funções de agregação, aí a gente vai desvendar de uma vez por todas a diferença entre where e having, depois, claro, mão na massa com exemplo prático, e ainda vou passar umas dicas de performance. No final, o objetivo é que todo mundo saia daqui pronto para fazer a próxima grande análise. Ok, vamos para a primeira parte. A grande virada de chave aqui é de mentalidade. Pensa assim, com um select simples, a gente procura uma informação específica, tipo uma agulha no palheiro. Já com a análise, o nosso objetivo é entender o palheiro inteiro, qual o formato dele, o tamanho do que ele é feito. E para a gente conseguir entender esse quadro geral, comandos como o group by e o having são, assim, fundamentais. São eles que permitem que a gente crie resumos que fazem sentido, transformando milhares, talvez milhões de linhas em alguns poucos insights valiosos. Bom, mas antes da gente poder filtrar os grupos, a gente precisa, obviamente, criar esses grupos primeiro, né? E é para isso que servem as funções de agregação. Elas são a base, o alicerce de qualquer análise de dados que a gente vá fazer. O conceito por trás delas é bem simples, mas é muito poderoso. Em vez de olhar para cada venda uma por uma, essas funções olham para o conjunto todo. Elas pegam, por exemplo, todas as vendas de um único cliente e transformam aquilo numa única informação, o total que ele gastou. Simples assim. E essas aqui são as estrelas do show. A gente tem o count para contar quantos registros existem, o sum para somar valores, o AVG para calcular a média e o max e min para achar os valores mais altos e mais baixos. São essas funções que transformam uma montanha de dados brutos em conhecimento que a gente pode usar. Agora sim chegamos no ponto central. Sério, entender a diferença entre where e having é o que separa quem só busca dados de quem realmente analisa. É uma dúvida super clássica, mas garanto que a regra é bem mais simples do que parece. E a regra de ouro é essa aqui, ó. O where filtra as linhas individuais, uma a uma, antes de qualquer agrupamento acontecer. Já o having, ele entra em cena depois, para filtrar os grupos que já foram formados pelo group by. Resumindo, um atua no detalhe, o outro no resumo. E olha, tem uma analogia que para mim é perfeita. Pensa numa cozinha. O where é você escolhendo os ingredientes que vão para a panela. Você só quer os tomates frescos, por exemplo. Já o having é depois que os pratos estão prontos e agrupados, você decide quais deles vão ser servidos na mesa. Um filtra a matéria-prima, o outro filtra o resultado final. Genial, né? Beleza, chega de teoria, né? Vamos pro que interessa, código. Ver essas duas cláusulas trabalhando juntas numa consulta de verdade é a melhor forma de fazer esse conceito grudar na cabeça de vez. Então, nosso objetivo de negócio é esse. A gente quer encontrar os nossos clientes mais fiéis de 2024. E pra gente, um cliente fiel é aquele que fez mais de 5 compras no ano. Percebe como isso não é só uma lista de vendas? É uma informação de altíssimo valor para o negócio. Então, vamos pensar como o banco de dados lê isso passo a passo. Primeiro, o from vendas pega a tabela inteira. Logo depois, o where age como um primeiro filtro, uma peneira, deixando passar só as linhas de 2024. Só depois disso, o group by entra em ação, juntando essas linhas que sobraram em caixinhas, uma para cada cliente. E por último, o having olha para essas caixinhas e faz a filtragem final, mantendo só as que têm mais de 5 vendas dentro, uma etapa construindo em cima da outra. Olha, escrever uma query que funciona é ótimo, mas escrever uma query que funciona e rápido é melhor ainda, né? Algumas boas práticas podem fazer uma diferença gigantesca na performance. A dica principal é essa: sempre filtra o máximo de coisas que você puder com o where. Pensa comigo, quanto menos linhas o group by tiver que processar, mais rápido tudo vai ser. Outra coisa, evite usar funções em colunas no where, tipo ir de data venda, se der,
porque isso geralmente impede o banco de usar índices e deixa tudo mais lento. E claro, use o having só porque ele foi feito, filtrar depois de agregar. Pensa no where como seu filtro mais bruto e eficiente. Use ele primeiro. E pronto. Com isso, a gente meio que fecha o ciclo. Com esse conhecimento, a capacidade de transformar um monte de dado bruto em respostas de negócio de verdade está na mão de quem está assistindo. Então, se tem uma coisa para levar daqui hoje, é esta. Não é uma questão de escolher entre where ou having. Eles não são concorrentes. O segredo é usar os dois de forma inteligente. O having é um complemento estratégico do where. Juntos, eles entregam a análise mais precisa e poderosa que a gente pode ter. A partir de agora, perguntas de negócio que pareciam complexas, tipo quais vendedores bateram a meta de vendas? Ou que produtos tiveram mais de 50 unidades vendidas no último mês, se tornam totalmente respondíveis. As ferramentas para encontrar esses padrões agora estão no seu arsenal. E aí, espero de verdade que essa nossa conversa tenha sido útil e tenha clareado as ideias sobre agregação e filtragem SQL. Entender esses conceitos é um passo gigante para qualquer profissional de dados. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere curtir e compartilhar com alguém que também está nessa jornada de aprender. Pode parecer pouco, mas isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a criar cada vez mais conteúdo assim. E para a gente continuar, que outro tópico de SQL ou análise de dados seria legal de explorar da próxima vez? Deixa a sugestão aí nos comentários. As ideias de quem assiste são o melhor guia para a gente saber o que fazer em seguida. E falando em futuro, tô pensando em talvez criar uma área de membros com conteúdos exclusivos, projetos práticos, análises mais profundas. Queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que seria uma boa? E se sim, qual seria um valor que vocês considerariam justo por esse acesso? Deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. O feedback de vocês é fundamental. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e a gente se vê na próxima análise de dados. Até mais!